Salve, homens do Brasil e homens do mundo. Movimento Seja Homem. Pessoal, estamos aqui no Secum, um local lendário. Nos anos 80, né, professor? 86 quando eu comecei. 86, mas antes já tinha, né? Antes, mas vamos lá. Anos 80, 90, aqui uma fábrica de campeões. E nada melhor trazer aquele que fez a história, que ajudou a construir um pouquinho da história do Taekwondo com suas ações. Professor Joel. Ele vai contar como ele começou no Taekwondo, certo? Porque naquela época era complicado ter aulas de Taekwondo. Hoje é muito fácil, né, professor? Agora, professor, me diga uma coisa. Vamos logo às vias de fato. Conte sua saga, a saga do professor Joel. Na verdade, antigamente a gente não provia muito da aquisição financeira, né? Éramos crianças pobres, então, para pagar a escola e ter uma academia era muito complicado, porque o custo era alto. E eu comecei com 12 anos de idade. Eu já estudava, lógico, mas conheci um amigo que tinha comorbidade, no caso, e o pai dele foi que me pediu para acompanhar ele para vir para o Taekwondo. Mas eu não esperava, né, que esse amigo, que era o Adriano Galvão, ele, quando a gente chegou aqui, eu não esperava que o pai dele pedisse para eu começar a treinar. Ele pediu para eu, pode treinar. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu disse, sua mensalidade já está paga. Então, ali eu comecei, em 1986, a treinar, né? E segui meu caminho até hoje. Já tenho 35 anos de Taekwondo já. Entendeu? Muita coisa vista, muito caminho andado, passei por muita coisa. Entendeu? Agora, professor Joel, me diga uma coisa. O povo quer saber. Pessoal, muita gente não entende, principalmente essa rapaziada que começou. Né, professor? Começou agora, né? Vocês pensam que o Taekwondo é o quê? Começou agora? Não. Isso já faz o quê? Várias gerações, né, professor Joel? Várias gerações já de taekwondistas. E aqui no Secum gerou muitas dessas gerações. Atletas como Marco Severino, né? Muita gente não viu treinar, mas tem vídeo aí no YouTube de Marco Severino. Edson, né, que eu chamo de Sonca, tá? Sonca. Quem sabe o Sonca não vai estar aqui, o professor Edson vai estar aqui para contar a saga dele também. Mestre Jael, hoje mestre Jael, né? Mas era Jael. Dedé Fraga, André Ferreira, foram tantos que naquela época, pessoal, o Secum era vamos dizer, o concurso do Taekwondo. Muitas competições o Secum ganhou, muitos atletas, tá? Professor Fernando, na época era professor Fernando, fez um trabalho excepcional, com muita inteligência, com muita maestria, para poder desenvolver o nosso Taekwondo, até porque trabalhava com pessoas carentes, né, professor? Isso. O senhor era carente, Bem, o que eu posso falar... Esse homem nunca foi carente, não, ele queria era carícias. O que eu posso falar do meu professor antigamente, no caso, antes de chegar a mestre, que hoje é meu mestre, e continua sendo e não vai deixar de ser, é que sempre me deu a mão, né? Não foi fácil, não era sempre que a gente tinha mensalidades em dia, mas a gente sempre dava um jeito. Vou dizer que até treinar com dobog feito de aquele pano que se vendia na amarelo, né? Pano de chão. Algodãozinho. Pano de chão para poder fazer e cheirava bem pra caramba aquilo ali. Né? Que aí a gente tinha que dar um jeito. Era dobog emprestado, entendeu? Até a esposa, daí a ex-esposa dele, quando ficou grávida, ele me chegou a me dar o dobog para poder treinar e não deixar a arte. Então ele me deu muito a mão nele. Eu sou muito agradecido a hoje mestre Fernando por tudo e muito agradecido também por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele trouxe, por eu ter sido uma pessoa na vida, né? Por eu poder também fazer outras pessoas também viverem, ainda tem isso também.
porque eu sei que não é fácil a gente tentar ver às vezes um amigo, né, que tem uma aquisição financeira melhor, fazer uma viagem e você às vezes não poder ir. A verdade era essa, nada era fácil, mas a estrada sempre continuava. O problema era não parar, não desistir. E aí é onde vem a insistência da gente ser o que a gente é hoje. O nome disso, pessoal, é gratidão, pessoal. Aí vamos lá, professor. Diga uma coisa, o povo quer saber. Onde tem muito homem, muita mulher, principalmente naquela idade de 12, 13 anos, pessoal na puberdade, pessoal do Jael, não vamos entregar a idade dele não, que é velho pra caramba. É novinho. É novinho, tá? Então, o mestre Jael, deixa pra lá a idade do homem, mais antigo que eu ainda. Me diga uma coisa, muitos beijos na equipe? Tinha, principalmente vindo de mim, né? Somente vindo de mim, porque eu não ia deixar passar. Começou! E nas competições, não era tanto na academia, porque a gente tinha atletas sim, mas a gente tinha uma reciprocidade muito grande um com o outro pela amizade. Mas sempre tinha aquelas menininhas que iam ver as lutas e o bonitão aqui sempre estava presente, né? E era com quem conquistavam. Eram minhas. Meu Deus do céu. Agora, me diga uma coisa, elas perguntavam por mim. O senhor não estava lá? Isso é inveja, rapaz. Todas perguntavam. Professor, me diga uma coisa. Namoro pra cá, namoro pra lá. As competições. Vocês, aqui o pessoal do Secom, o pessoal de hoje não entende. Mas naquela época, os caras lutavam muito, certo? Óbvio. No nível, né, professor? Pra época lutava-se muito. E o Marcos Severino, ele viajava. Inclusive, na época, né, o professor Fernando, ele foi campeão brasileiro. Sim. Então eles participavam de muitas competições. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem ver quem é o hoje mestre Fernando, o grão-mestre Fernando, vão ali no YouTube, tem ele lá, viu? Sim. Ele, China, Soneca. Isso. E o técnico na época era o mestre Denis, né? Óbvio, né? Mais pra cá, né? Teve mestre Rô. Aí já mestre Rô já é de outra geração, né? 90. Tinha mestre Renato também, Saboni Renato. Então, pessoal, é muita coisa, né? Anos 80, 90, nós somos de uma época que não tinha nem federação. Primeira, segunda e terceira Copa Hering. Isso. Primeira, segunda e terceira Copa Marcos Severino. Pronto. Teve diversos campeonatos pernambucanos, a gente sempre se pegava. Sim, né? Mas tem um segredo. O segredo, vamos desvendar isso hoje. O segredo era o seguinte, pessoal. Eles faziam campeonatos internos. Por quê? Naquele tempo, a gente treinava muita arte marcial, né? Tanto é que nós temos mais de 3.000 técnicas de defesa e ataque com os pés e as mãos. Na apostila era bem clara isso. Então nós treinávamos muito muito bom. Principalmente o pessoal do mestre Renato. Já o pessoal do esporte treinava um pouquinho de luta porque era do mestre Rô, né? Aquele pessoal oriundo. E o mestre Fernando também ficava transitando nesse meio termo, entre arte marcial, né, e luta. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então o que acontece? Eles faziam campeonatos internos. Então, quando começou a surgir as primeiras competições aqui em Pernambuco, os caras do Secom já estavam muito adiantados. Secom, o pessoal do Apinsum, Dragão Azul do mestre Franklin, né? Isso, mestre Franklin. Deixa eu lembrar mais aqui. Tinha de mestre Esdras lá de... Esdras não, Esdras é novo. Eu tô falando do ano 90. Camaragibe. Não. Tinha. Ali é a Copa Esdras, aí já é outra história. Isso. Eu tô falando daquela parte do Secom, daquela época. Mestre Márcio Por exemplo, aqui, mestre Márcio Gomes sim. Mas me diga uma coisa, aqui quem era os caras bom de tapa? Até eu aparecer, viu? Chamava-se os carniceiros do Secom. Quem era? Edson, Sonca, né? Marcos Severino. Severino. Seleção. Eu sempre fui o menorzinho, né? Sempre era o primeiro. Vinha o Nido. Isso. Nido é o falecido? Irmão de Nilson. O que faleceu da moto? Ali, Valdelito, né? Ítalo. Ítalo pequeno e Ítalo grande, né? Isso, Dedé. Dedé, muito bom. Dedé é muito fresco. Dedé lutou muito com Soneca. Isso. Né? Soneca, muito bom. Isso. E tinha mais. Tinha
Aquele pequeno moreninho de Imbura, pequenininho, que eu tô esquecendo quem é É mestre. o Marcondes? Não, Marcondes não, é um moreninho. Mas deixa eu falar, daqui a pouco eu lembro. O nome dele tá aqui. Então, esse pessoal lutava muito, pessoal. Esse pessoal lutava por quê? Porque eles faziam campeonatos internos e quando começou, repetindo, né? Quando começou esse gerenciamento de competições a nível de Pernambuco, então eles já estavam, né? Vocês já estavam na frente, né? Até que um dia, mais na frente, surgiu a AIT, a Associação Intermunicipal de Taekwondo, que eu vou contar a história também. Nessa eu fiz parte integral, certo? Aí começou a cair o reinado do SECOM, né? Mas isso aí fica para outra história, né? Vamos agora se basear aqui no SECOM. Me diga uma coisa, qual, professor Joel, o fascínio que o SECOM exercia no senhor? Não tinha vontade de sair daqui do salão, não. Eu ficar em casa não tinha graça. Eu tinha que estar aqui perto dos amigos, tinha que estar interagindo com eles, tinha que estar treinando, tinha que estar pulando, tinha que estar correndo aí na ladeira aí do Morro do Peludo aí até a Rede Globo lá, entendeu? Tinha que estar batendo aqui saco de pancada, tinha que estar botando protetor mesmo e batendo raquete e junto com o professor. Era o quintal de casa, né? Era, justamente, para não ficar na rua estar fazendo besteira. Tinha que estar aqui no salão. Era a melhor coisa que tinha, era estar perto dos amigos. Isso. Então, pessoal, Taekwondo é socialização, Taekwondo é amizade, Taekwondo, pessoal, é muito rico em tudo isso. Agora que nós estamos, né, professor, conhecendo a parte pedagógica do Taekwondo, a parte marcial, a parte filosófica, a parte política, né, e a parte psicológica, tá certo? Então, pessoal, é só lembrando que o Taekwondo, ele não é só pancada, o Taekwondo ele é pedagógico. Ele forma, né, psicólogos, formam advogados, formam médicos, por que não dizer também, né? Ele forma pessoas para a vida. Então, concursos públicos, Enem, a gente prepara as pessoas psicologicamente também. Não é somente para a pancada mais. No caso, a gente, assim, na época a gente era para a guerra, vamos dizer assim. Isso. Hoje a gente é para a guerra, mas da vida. Isso é verdade. Principalmente em épocas de pandemia, né? O pessoal aí tá muito ansioso. Fizeram, né, professor Joel, o medo. Então, Taekwondo tem medo? Não Taekwondista? De nada. Pronto para a guerra, meu filho. Pronto para a guerra. Pessoal, vamos ficar aqui. Hoje foi a saga do professor Joel, como ele começou no SECOM, antigo SECOM do nosso, na época, professor Fernando. Ele com aquele bigodinho, né? Ele tem um bigodinho? O bigodinho e o cabelo enroladinho, né? Era. O cabelo de mola. Era. Então era uma época. Hoje, Grão-Mestre Fernando está convidado, Grão-Mestre Fernando, para, se quiser, colaborar com essa. Como é que ele fez isso aqui? Como é que ele viu esse ponto? É interessante a gente ter essa visão do protagonista, como o pessoal dizia antigamente, artista, né? Como é que o mestre Fernando teve a ideia? Quem disse isso aqui? Essa visão, né? E foi através de, sei lá, de uma visão, alguém que falou para ele, não sei bem, ele que tem que contar essa história. Mestre Fernando está convidado ao nosso canal Movimento Seja Homem para poder desmistificar a origem do SECOM e aquela equipe avassaladora de campeões, uma fábrica de campeões, pessoal. Lembrando, como o professor Joel mesmo falou, não só se forma campeões, mas principalmente pessoas com o intelecto para o mundo. Se inscreve, dá um like, compartilha o movimento Seja Homem. E pessoal, lembrando, esse movimento não é para agredir ninguém. Essa é uma nova série, as ruas antigas do Taekwondo, as ruas principais. Então vamos criar. Quem quiser aí, né? Quem quiser me chamar, quem quiser chamar o professor Joel também, para fazer uma filmagem aí, falando sobre o Taekwondo. O senhor vai, professor? Com certeza, estarei sempre à disposição. Isso é história, isso é mais antigo do que... Pense, deixa para lá. Então, pessoal, quem quiser nos convidar para a gente ir e contar a história do Taekwondo de vocês, da rua antiga, deixa um like, compartilha. E lembrado, tá tudo aí na descrição, tá? Como vocês sabem, eu sou mestre em Taekwondo, professor aqui também. O senhor está dando aula agora, professor? No momento, só aprendizado. Só aprendizado. Tem que ser assim. Sempre.
Eu dou aula de taekwondo, dou aula também de educação física, sou psicólogo e sou mestre em artes marciais. Então quem quiser me contratar, ó, aqui na descrição aqui embaixo, na descrição embaixo, tá bom? Na descrição aqui embaixo tá aqui as minhas referências, ok? Movimento Seja Homem, a saga do professor Joel.